Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Genealogias na Bíblia é um assunto que a maioria das pessoas não gosta, mas tem muita coisa interessante que a gente precisa notar e observar ali. Deus é fiel, Ele cumpre a sua promessa. Daquele que o busca com todo o coração e sinceridade, Deus abençoa a sua geração até 1000 gerações, os seus descendentes. Mas aqueles que abandonam o Senhor, ou que não buscam a Deus, ou que praticam o mal, Deus ainda lembra, visita, não é castigar, porque a responsabilidade é individual. Ele lembra, visita até a terceira e quarta geração, para cada uma dessas gerações se lembrar de que aquela dificuldade, aquele mal é proveniente ou é consequência de uma atitude errada do seu ancestral. Aqui em 1 Crônicas, no início, no capítulo 2, nós encontramos a genealogia de Caleb, que fez com que Judá se tornasse poderoso. O Caleb foi valente, companheiro de Josué, fiel a Moisés e um homem de fé que creu que Deus era poderoso para dar grandes vitórias. O Caleb creu e até velho continuava crendo que Deus era poderoso para dar grandes vitórias, e por isto ele incendiou a tribo de Judá com a sua valentia. Eu gosto de ver no nosso meio, e eu até gostaria que Deus me fizesse assim, um exemplo para outros de valentia espiritual. A qualquer momento vamos buscar o Senhor. Se tiver que virar à noite, vamos virar à noite buscando o Senhor. Para evangelizar, vamos evangelizar. Eu tenho estado tão alegre vendo irmãos nossos que saem para evangelizar, não só em horário nobre, até meia-noite, 1h da manhã, 3h30 da manhã, ou virar à noite, enquanto há gente na rua, na praça, carente, em pecado, longe de Deus, a oportunidade está ali. Que haja Calebes no nosso meio, que Deus levante pessoas com disposição e ânimo, que não tenham medo, que não vão para casa ver televisão, mas que vão para a rua evangelizar. Infelizmente são poucos, mas graças a Deus eu posso dizer que eu sou um pastor feliz, porque no nosso meio, na comunidade, Deus tem levantado alguns irmãos assim, com ousadia e coragem e amor pelas almas, para irem evangelizarem, ainda que seja a qualquer hora do dia ou da noite. Valentia espiritual. O mais interessante é que a valentia passa para os outros. Eu me lembro dos irmãos, os jovens indo evangelizar, aí a célula de homens, os homens já um pouco mais maduros, eles ficaram pensando, nós não podemos ficar para trás, nós também temos que ir, foram evangelizar, e foram até 3h30 da manhã, isso, naquele dia ganharam 10 pessoas que se decidiram para o Senhor, mas que isso se repita, esse exemplo passe para os outros. É o que acontece na genealogia, quando Deus fala da genealogia e aquilo passou de geração para geração e veio dar nos de Jabez. Assim termina o capítulo 2 de 1 Crônicas. As famílias dos escribas que habitavam em Jabez foram os tiratitas, simeatitas, sucatitas. Eles são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Ou seja, houve ali uma conjugação de influências dos descendentes do sogro de Moisés com aqueles que, inspirados pela valentia do Caleb, e também alguns levitas e escribas, habitaram em Jabez. Esses de Jabez foram valentes,
por causa também do Jabez, que deu o exemplo, e com a sua valentia, o Jabez pediu ousadia a Deus. Tudo isso vem da descendência de Caleb em Judá, que foi talvez o inspirador daquela valentia da qual Davi foi um herdeiro. Que coisa maravilhosa. Eu costumo dizer, meu irmão, o bom é você ter um pastor que dá vida pelas ovelhas, que ama, que sai à frente do rebanho, que dá exemplo valente, que é servo verdadeiro do Senhor. Você ter um pastor assim é um privilégio. Você ter um líder, uma pessoa que seja referência na sua vida espiritual, com essa valentia espiritual, isso é um privilégio. Quantos crentes não conseguem ver nos seus líderes uma pessoa com vida digna? Mas é assim que a Bíblia nos ensina em 1 de Pedro, no capítulo 5, que os líderes devem proceder. Não é mandando, se impondo, com autoritarismo, dominando o rebanho. É pelo exemplo, sendo modelos do rebanho. É dessa maneira que Deus quer transmitir para as outras gerações os valores que alguém desenvolveu andando com o Senhor. Há grandes bênçãos na Bíblia para os descendentes de Abraão, por causa de Abraão que andou com Deus. A seguir, no capítulo 3 de 1 Crônicas, nós encontramos a genealogia de Davi. Davi não foi um bom pai. Infelizmente, ele não foi um bom pai, mas ele foi um homem de Deus que amou o Senhor. E a Bíblia fala da genealogia dele de uma forma aberta. Para começar, não são mencionados todos os filhos. As filhas não são mencionadas, à exceção da Tamar, que era uma menina virtuosa, mas que ingênua serviu de motivo para um escândalo que estragou, deteriorou a família toda de Davi. Davi teve, eu acho que ele não teve como evitar, ele teve um monte de filhos e filhas de concubinas que não tinham direitos como os outros. Infelizmente, há muitas pessoas que estão tendo filhos de concubinas por aí. Meu irmão, eu vejo também um significado espiritual nisto aqui. Você está cuidando dos seus relacionamentos, você está se aproximando de quem ama a Deus, você está andando com quem ama ao Senhor, ou você está se comprometendo andando com pessoas erradas, vivendo em pecado? Você está vendo com quem você anda? A gente evangeliza e se aproxima de qualquer pessoa para evangelizar, não para andar e fazer amizade. A nossa amizade é muito valiosa para nós darmos a qualquer pessoa. A sua intimidade, meu irmão, minha irmã, não é para ser dada para qualquer um. Pense nisto. Bom, como consequência dos erros de Davi, o capítulo 3 continua tristemente falando que a partir dali é a descendência de Salomão, não é mais de Davi. Ela foi tão deteriorada que é chamada descendência de Salomão. Interessante. Os reis que vieram são chamados aqui em Crônicas descendência de Salomão. Você já reparou isso? Não mais de Davi. Os verdadeiros descendentes de Davi são os discípulos, louvadores, Asaf, Coré, os filhos de Coré, aqueles que foram discípulos de Davi. Esses foram a verdadeira descendência de Davi. Já a descendência carnal, essa na maior parte foi para fazer vergonha e é intitulada aqui, eu só quero deixar para você esse lembrete, a descendência de Salomão, aquele que na velhice se afastou por completo do Senhor, trazendo vergonha e consequências terríveis sobre Israel. Meu irmão, que descendência você está deixando? Para começar, com quem você está andando? Você quer deixar descendência, quer ser exemplo
para outras pessoas, quer fazer discípulos verdadeiramente para o Senhor, examine o seu coração e a valentia espiritual da sua vida, meu irmão, minha irmã.